Imóveis localizados aqui na Grande Vitória, que ainda não estão conectados à rede de esgoto, começam a ser já notificados pela CESAM nos próximos dias. Essa ação, gente, ela faz parte de um projeto chamado Tá Ligado e é desenvolvido em parceria com o Ministério Público aqui do Estado do Espírito Santo, com prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. Eu vou conversar agora com a representante da CESAM, é a Kátia Coco. Ela é diretora de Engenharia de Meio Ambiente. Kátia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos ouvem. Como é que vocês conseguem mapear quem está e quem não está conectado? Bem, a CESAM ela tem um cadastro ativo que identifica exatamente os imóveis, que eles possuem o serviço de abastecimento de água, aqueles que, além do serviço de abastecimento de água, têm disponível um outro serviço, que é de esgotamento sanitário. Se esse imóvel ele já está ligado na rede de esgoto, se essa rede de esgoto está disponível para ele e esse imóvel ainda não se interligou, e para aqueles que ainda não têm rede de esgoto à disposição. Então, a gente tem uma caracterização exata, assim, de quais são os imóveis que estão ligados, aqueles que não estão ligados e aqueles que nem têm esgoto ainda disponível. E aí, o que a gente iniciou agora, nesse momento, as notificações? Para aqueles imóveis que têm rede pública, estão disponíveis, essa rede pública está disponível para que esse imóvel se conecte e que ele ainda não se conectou. Entendido. E como é que o morador recebe essa notificação? Bem, essa notificação começou a ser entregue agora, no mês de junho, a partir do dia 9 de junho, que começou as entregas dessa notificação. É um documento que vai anexo à conta de água. Então, quando ele recebeu a conta de água, ele viu que tem um papel ali a mais, uma notificação a mais, e nessa notificação comunica que esse imóvel já está apto para ligar na rede de esgoto, coloca ali as condições para ele se interligar. No caso, a gente estabeleceu, junto com o Ministério Público e as prefeituras, o prazo de 90 dias para ele se interligar, e coloca também todas as formas de contato que ele tem com a CESAM. Mas como é que ele vai fazer? É ele quem faz essa obra? Vamos explicar tudinho pro ouvinte. Sim, vamos lá. O que a CESAM faz? A rede pública de esgotamento sanitário. Ela passa a rede na rua e coloca em frente à casa dele uma caixa de inspeção. Então, esse imóvel que recebeu essa notificação, o primeiro ponto que ele tem que olhar, assim, ele já está apto a se interligar na rede pública de esgoto. Ele vai olhar em frente à casa dele. Tem uma caixa de inspeção na calçada, então ele tem que promover as adequações internas do seu imóvel, pegar a rede de esgoto dele de dentro do seu imóvel e lançar nessa caixa de inspeção que está na calçada. Mas podemos ter a seguinte situação: esse imóvel, ele recebeu a notificação e ele foi na calçada dele, não identificou nenhuma caixa de inspeção, nenhum ponto de interligação. O que esse imóvel faz? Ele quer realizar a interligação na rede pública de esgoto, ele entra em contato com a CESAM. Pode ser através do telefone 115 ou pode ser pelo WhatsApp, por exemplo, e ele faz o pedido da ligação de esgoto. Aí a CESAM vai instalar na calçada dele esse ponto de interligação. Depois de instalado esse ponto de interligação, mesmo assim, o proprietário do imóvel tem que fazer a conexão de dentro do imóvel dele até o ponto de interligação na calçada. Existe um padrão, Kátia? Sim, assim, existe uma normatização da ABNT de como que deve ser feita essa interligação dos imóveis, né? Como que o proprietário desse imóvel ele pode fazer essa interligação? Se for uma condição mais simples, ele sabe exatamente onde está instalada o seu ramal sanitário, ele pode contratar um pedreiro e fazer essa interligação, se for algo mais simples, né? Mas o ideal é que ele contrate um bombeiro hidráulico para realmente fazer essa interligação da casa dele até essa caixa da calçada. Temos pergunta, inclusive, chegando. Kátia, vamos ouvir aqui? É isso, a participação do Rony, ele pergunta exatamente sobre a instalação da caixinha. Bom dia, Fernanda. Então, a CESAM e a Prefeitura de Vitória, eles cobram a ligação de esgoto, mas o meu imóvel, por exemplo, que está no Alto Bairro da Penha, eles não deixaram a caixinha, né, no beco, é um beco ainda por cima, não deixaram a caixinha. Então, como é que eu vou fazer a ligação se eles não disponibilizaram lá? Mas eles vêm informando, afirmando que sim, que o imóvel está preparado para se interligar à rede de esgoto. Como é que fica nesse caso? E aí, Kátia? Excelente pergunta, né? Muito boa, assim, esses casos práticos.
Se ele não identificar a caixa na calçada dele e receber a notificação, basta ele entrar em contato com o 115, falar com a CESAM ou pelo WhatsApp, falar assim, não, eu quero fazer a minha ligação de esgoto e eu quero que instale a caixa de inspeção na minha calçada. A CESAM vai dar o prazo para ele e vai instalar essa caixa de inspeção na calçada. Então, assim, mesmo quem não tem essa caixa e receber a notificação, ele sim tem a obrigação, ele já está com a rede pública, é só solicitar para a CESAM que a CESAM instala a caixa na calçada para ele. Tá. Existem situações como a dele, como ruas que não tem nenhuma interligação, então esse aí não vai receber comunicado nenhum na conta? Não, se ele não tiver rede pública de esgoto disponível para o seu imóvel interligar, ele não vai receber nenhum comunicado. Só serão notificados quem já tem a caixa de inspeção na calçada e aquele que tem rede pública, que basta o CESAM instalar a caixa de inspeção na calçada dele. Tá, então, eu me preocupo muito, né, com a abordagem. E você me disse que isso vai ser uma informação que vai estar na conta de água e de esgoto dele, né? É uma notificação, ele tem um comunicado ali que o imóvel dele, ele está apto para se interligar na rede de esgoto, coloca o prazo para isso, o prazo é de 90 dias para todos esses imóveis dos municípios que estão recebendo essa notificação nesse momento, e ele, caso ele não se interligue nesse prazo, esse proprietário do imóvel, ele vai estar sujeito a sanções previstas no município para isso, né? Ele pode estar sujeito a alguma penalização, alguma autuação depois, tanto pelo Ministério Público ou pelas prefeituras. Então, não tem ninguém que vai bater na casa dele se dizendo da CESAM, dizendo, o senhor precisa de ligar seu esgoto. Não, ele vai receber uma notificação, né? Ele vai receber essa carta, esse comunicado. É uma folha, tem um modelo já disponível no site da CESAM. Então, quem tiver em dúvida, assim, essa comunicação de fato é da CESAM, a gente disponibilizou o modelo do site da CESAM. Basta entrar www.cesam.com.br/tá ligado, que é o nome do programa. E ali, ele, além de ter acesso ao modelo da notificação, para ele saber corretamente que ele foi notificado pela CESAM e pelo Ministério Público e pela Prefeitura, porque é uma parceria conjunta, no site ele também tem diversas informações de como se interligar, que tipo de profissional ele pode contratar, caso ele não ache a caixa na calçada, que é o caso que a gente estava discutindo agora, como ele faz para solicitar. Então, tem diversas informações ali voltadas para esses clientes que estão aptos para se interligar na rede de esgoto. Eu tenho mais uma dúvida aqui agora, é do Alessandro Zagoto, conta aí. É isso, ele pergunta o seguinte, no caso de casas em declive, e quando a caixa está na frente da casa, mas a rede de esgoto residencial desce para a rua de baixo, casa em declive, ele fala, como é que faz? Sim, a gente chama de clientes que estão abaixo do nível da rede, né? A sua testada do terreno, né? A parte principal, a parte da frente do terreno dele, ela está no nível acima do que a casa dele. Esses clientes não vão ser notificados nesse momento. A gente vai notificar numa segunda etapa do programa. Então, esses clientes abaixo do nível da rua, eles não vão receber a notificação nesse momento. Mas vai chegar um momento que a gente vai fazer uma comunicação especial para ele e vai dar as orientações para como ele se interligar. Então, eles não vão ser notificados. Mas isso não significa que ele, se ele sabe que está abaixo do nível da rede, ele não tenha condições de se interligar. Caso esse cliente ele queira mesmo assim se interligar, basta ele entrar em contato com a CESAM também, que a CESAM vai dar as orientações. Porque nessa situação, às vezes tem condições dele se ligar, por exemplo, se for um terreno de esquina, se for um imóvel de esquina, ele não tem condições de se interligar na frente do imóvel dele, mas na lateral é possível se interligar, a gente vai dar essa orientação para ele. Ou às vezes ele pode fazer uma parceria com o imóvel, por exemplo, dos fundos da casa dele e interligar na rua de baixo. Não interligar na rua da frente, mas se interligar na rua de baixo, passando a rede pela casa do vizinho. Então, tem outras condições que podem ser possibilitadas para ele se interligar. Kátia, quantas pessoas estão nessa situação já mensuradas aí por vocês? Na região metropolitana, a gente tem 25 mil imóveis nessa situação de irregularidades, que estão aptos para se interligar na rede de esgoto. Nessa primeira etapa do programa, que a gente vai notificar até o final do ano, a gente selecionou 9.600 imóveis, que são imóveis residenciais, comerciais, industriais e públicos, né? Então, nesse primeiro, nós temos 25 mil mapeados, 9 mil sendo notificados.
Isso, 9.600 sendo notificados agora até o final do ano. Tá. E aí a gente vai desenvolver a segunda etapa no programa, que aí sim a gente vai notificar esses exemplos, por exemplo, que a gente falou, desses imóveis que estão abaixo do nível da rede e outras situações também. Uhum. Minha outra dúvida, região metropolitana, eu inicialmente falei Vila Velha, Vitória e Cariacica. Vocês incluíram mais quem? Serra? Serra vai iniciar a notificação agora em julho também, né? Vila Velha, Cariacica, Vitória, Viana também foi notificado. E Guarapari também vai iniciar a notificação. Entendido. Então a gente incluiu toda a região metropolitana. Sim, sim. Nessa primeira etapa será toda a região metropolitana. Nós começamos com esses municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Viana, mas no mês seguinte a gente vai iniciar em Guarapari e Serra também. Tá. Quem não ligar? Bem, quem não ligar vai estar sujeito, ele está cometendo uma infração no município e essa infração, a legislação que rege essa infração está disciplinada na comunicação. Terminados esses prazos de 90 dias, a Cisam vai fazer uma vistoria nesse imóvel e vai fazer uma avaliação. Um lado vai emitir um laudo certificando se esse imóvel está interligado ou se ele não estiver interligado. Se ele não estiver interligado, esse laudo vai ser apresentado para o Ministério Público e para as prefeituras e esse imóvel estará sujeito às sanções disciplinadas, né, na notificação. Quanto custa essa ligação em média para quem está nos ouvindo aqui? Isso depende das características do imóvel, porque é uma obra interna dentro dos imóveis. Quem pedir a caixa de inspeção para a Cesan instalar na calçada, ele não está sujeito a nenhuma taxa de ligação, nenhum valor da ligação. Ele só vai precisar fazer as adequações internas dos seus imóveis. E aí essa obra interna ela pode variar, né? Ele pode fazer alguma interligação que é simples na calçada, que ele não vai ter nem não vai precisar de fazer um grande empreendimento, ou a depender da obra que ele vai ter que fazer na casa dele, ele pode ter um custo maior, né? Isso depende das características do imóvel. Uhum. Porque ele vai ter que quebrar o trajeto ali da porta da casa dele até a calçada, é isso? Isso, a extensão do cano. Se, por exemplo, ele já está interligado numa outra rede, por exemplo, numa rede que está de drenagem, ele vai fazer somente essa interligação que está na calçada, ele vai ter um gasto. Uhum. Agora, por exemplo, se ele já tiver uma fossa, ele vai ter que desativar essa fossa. Essa fossa está próxima do ponto de interligação na calçada, ele só vai fazer uma interligação ali, ele vai ter um custo também que não vai ser tão significativo. Mas a depender de como que está a característica de esgoto dele, onde que o esgoto dele está sendo lançado, ele pode ter que levar a fazer uma obra maior e até chamar um engenheiro, se for um prédio, por exemplo, nós temos casos de prédios que ainda não estão interligados. E aí nessas situações mais complexas pode ser que ele tenha que ter um acompanhamento técnico, esse prédio tem que ter um acompanhamento maior, técnico, né? Mais especializado. Sim, entendido. Ô Kátia, te agradeço pela gentileza, hein? Eu que agradeço vocês, assim, de terem disponibilizado esse contato, esse canal, para a gente realmente repassar essas informações, porque os imóveis que se interligam na rede de esgoto, eles têm grandes benefícios, né? A gente está citando muito dois, assim, que é a melhoria na saúde pública, né? Porque você está afastando a pessoa de ter um contato direto com esse esgoto, que é um transmissor de doenças, né? E você tem uma melhoria ambiental muito grande, porque o esgoto que é coletado pela Cesan, ele é tratado e devolvido ao meio ambiente em condições ambientais adequadas, né? Então você tem aí uma melhoria tanto do meio ambiente quanto uma melhoria da balneabilidade. A gente não pode esquecer que a região metropolitana ela está cercada de belíssimas praias e a gente tem que favorecer, ligando seu esgoto corretamente na rede pública de esgoto, a gente está favorecendo a balneabilidade também. Sem dúvida. Saúde, né? Saúde de modo geral. Ô Kátia, antes de eu me dar tchau de novo aqui, o ouvinte me perguntando, mora em imóvel de aluguel, sou eu quem pago a instalação? Aí ele tem que negociar com o proprietário do imóvel, né? Depende da condição do aluguel, do contrato que ele tem de aluguel. Geralmente essas melhorias são realizadas pelo proprietário do imóvel, mas ele tem que ver as condições do contrato de aluguel dele. Tá certo, então. Mais uma vez, meu muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Tchau, tchau.